Dúvidas Públicas. Viva e bem-vindos a mais uma edição do Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista semanal de economia da Renascença que pode ouvir sempre, a esta hora, e que está também disponível em permanência tanto em podcast como em rr.pt. Hoje vamos falar de um dos problemas que mais preocupa os portugueses e que tem marcado este ambiente de campanha que já vivemos: a falta de habitação. O nosso convidado é economista, mestre em métodos quantitativos pela Faculdade de Economia do Porto, lançou e coordenou o sistema de indicadores de preços na construção e habitação do Instituto Nacional de Estatística. Descreve-se como sendo uma pessoa comprometida com a sociedade e com princípios de ética, podendo ser descrito como conservador. Determinado ou teimoso? Enfim, assume que quando acredita na bondade das suas ideias e dos seus objetivos, tenta convencer todos os que os rodeiam, e assume também que a distância entre determinado e teimoso deve ser proporcional ao nível de partilha da sua visão com a do seu interlocutor. Não sei bem se será por essa definição que dizem ter um humor irónico, a que talvez se possa chamar ironia fina, isso apesar de se considerar reservado. Tem a família como o projeto mais importante da sua vida e um lema: fazer primeiro o fácil, só depois o difícil, aplicando no caminho regras de bom senso, que nem sempre abundam. Diz que fazer o óbvio parece fácil, o que também nem sempre é verdade, mas é fundamental. Desde 2006 que dirige a Confidencial Imobiliário, onde tutela a produção estatística, com destaque para o Sistema de Informação Residencial, é especialista convidado em vários cursos de pós-graduação de imobiliário, nomeadamente os do ISEG e da Porto Business School. Ricardo Guimarães é o nosso convidado de hoje, numa entrevista que também será conduzida pela jornalista Sandra Afonso. Obrigada, Arsénio Reis. Agradeço também a disponibilidade ao nosso convidado para estar aqui hoje. Na habitação parece que estamos sempre a ouvir as mesmas soluções para os mesmos problemas que, entretanto, se agravam. Falta rasgo aos nossos governantes ou é apenas uma questão de ausência de gestão e eficiência? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimentar a Sandra e o Arsénio. Obrigado também pela introdução, fiquei aqui um bocadinho despido. E então, indo à questão que coloca. Enfim, de facto é um pouco, eu também sinto um pouco aquilo que diz, não é? Estamos sempre um bocadinho numa espécie de passadeira em que os comentários são sempre um bocadinho os mesmos, as soluções às vezes parecem que são sempre um bocadinho as mesmas e os resultados, infelizmente, também são sempre um pouco os mesmos, que é, ao fim e ao cabo, se quisermos, alguma ausência de resultados. Eu acho que tem havido algum voluntarismo naquilo que é o desenho de políticas. Eu acho que há um consenso, quer dizer, o problema da habitação eu acho que não é um problema nem de esquerda nem de direita, eu acho que há um consenso sobre a necessidade de dar resposta à carência de habitação. Depois se calhar vale a pena um pouco refletir sobre o que é o problema da habitação e este problema em concreto que hoje vivemos, porque acho que é um bocadinho diferente daquilo que se poderia chamar de crise de habitação, de outras crises que nos caracterizaram no passado. Mas acho que no essencial tem havido algum voluntarismo que não tem, se calhar, sido capaz depois de avaliar os resultados daquilo que são as políticas que são desenhadas e, em face, enfim, desses resultados, revisitar e ver o que é que pode ou não ser útil do ponto de vista de encontrar soluções. Eu acho que existe uma necessidade, e há um consenso, como disse, quanto à premência de dar uma resposta. E, portanto, era importante, então, nesse objetivo, ser pragmático do ponto de vista daquilo que são soluções que, eventualmente, enfim, se calhar também não há bala de prata, como se tem dito, mas que são soluções que talvez vão de encontro à raiz do problema, porque também é preciso perceber a raiz dos problemas para encontrar as melhores soluções para Nós já os iremos, mas deixe-me só tirar uma dúvida. Com mais ou menos voluntarismo, há claramente um falhanço das políticas públicas na matéria de habitação, ou não? Eu acho que, claramente, há um falhanço das políticas públicas em matéria de habitação. Não é uma coisa nova, portanto, nós temos uma história longa de uma maneira, um ruído naquilo que é o papel da habitação do ponto de vista da coesão social, e isso tem tido consequências importantes, e teve, do ponto de vista da evolução das cidades. Depois houve reformas importantes que foram feitas, mas que se calhar não foram completas e nessa medida também criaram outros problemas. E portanto, eu acho que nós tivemos poucas fases
da nossa história recente em que parecemos interpretar que não havia um problema e uma crise de habitação. Se calhar será uma constante mesmo daqui para a frente. Eu queria lhe fazer uma segunda pergunta na sequência desta, que é: se identifica nos últimos anos uma política de habitação coerente? Não estou a discutir a esquerda ou a direita, Certo. no caso interessa mais o resultado do que propriamente a tendência política, mas consegue identificar uma política de habitação coerente nos últimos 20, 30 anos? Eu acho que precisamente a falta de coerência é em si uma linha, se quiser, porque um problema importante que tem consequências graves no mercado é precisamente a imprevisibilidade que caracteriza este mercado. E sendo um mercado muito específico, de ciclos longos, em que não é fácil responder com mais oferta a pressões de procura num ciclo de curto prazo. Se tivermos falta de combustível, podemos importar. Se tivermos falta de algum tipo de bens, podemos importar. Aqui, de facto, há uma grande rigidez e, portanto, a questão da previsibilidade e de uma visão de longo prazo é mesmo muito importante. E eu acho que o traço comum, portanto, de coerência dos últimos anos é precisamente alguma errância do ponto de vista de linha de política e que seria muito importante, enfim, talvez nesta altura fosse importante, se bem que imagino que seja bastante difícil, haver um pacto de regime para a habitação, se bem que, enfim, estes pactos muitas vezes são palavras muito pesadas que depois resultam em coisas que são relativamente efêmeras e relativamente inconsequentes, mas seria importante porque, mesmo que haja uma mudança agora nas próximas eleições e numa nova linha de políticas, nada nos assegura que essa linha de políticas se mantenha e que a seguir num ciclo, numa fase adiante, sejam novamente objeto de uma reorientação. Portanto, a questão é relevante porque a habitação afeta de facto a vida das pessoas e é um elemento fundamental do ponto de vista da estruturação da sociedade e das famílias e, portanto, realmente acho que merece que haja pelo menos um esforço no sentido de um consenso que permita uma política de longo prazo. Este pacto de regime não podia ser já apresentado, agora que estamos em ambiente de campanha e que os partidos estão a apresentar as propostas, não podia já ser apresentado, discutido entre os maiores partidos? Bem, enfim, eu não sou analista político, tenho dificuldade em dar sobre isso uma opinião muito definitiva, mas compreendo que em ambiente de campanha se destaquem as diferenças e essas diferenças sejam até importantes para quem para quem vota e faz escolhas, mas imagino que na fase seguinte fosse se calhar mais oportuno que houvesse um esforço grande no sentido de construção de uma base mínima de consenso, porque até pensando, enfim, do ponto de vista é muito importante a atração de investimento e eu julgo que para os investidores nem é essencial que as condições sejam as ideais. Mais do que encontrar um cenário ideal, o fundamental é que esse cenário tenha a base suficiente de consenso para ser estável e ser previsível. E, portanto, se calhar é mais fácil, na medida em que não é preciso que o desenho de políticas seja absolutamente aquela que os investidores mais desejariam, porque se calhar aí há menos consenso, mas no mínimo que se assegure que as possibilidades de zigue-zague nessa política sejam reduzidas. Tentando começar a fatiar o problema, ouvimos muito que Portugal é um país de proprietários. De facto, se vir que há algum número que falhe, corrija-me, por favor, mas de facto, segundo os censos de 2021, a larga maioria, 70%, cerca de 70% das famílias, vivem em casa própria, quase 2/3 já pagou essa casa ao banco, ou enfim, a quem pediu o dinheiro. Destes, metade mora na mesma habitação há mais de 30 anos. A minha pergunta é, o incentivo deve continuar a ser dado à compra aos proprietários, ou não? Eu julgo que a nossa circunstância de sermos proprietários resulta precisamente um bocadinho do histórico que nós temos da segunda metade do século XX, em especial, em relação àquilo que foi a evolução do mercado de arrendamento. Eu sou um defensor, como medida 1, 2 e 3, o mercado de arrendamento. Mas compreendo que, numa altura em que havia uma herança muito pesada do ponto de vista daquilo que era a intervenção num parque com rendas congeladas há muitos anos, implicava um esforço orçamental muito grande, era difícil intervir no mercado de arrendamento e daí que fosse mais fácil
abrir a porta, aliás, enfim, até se calhar associado ao surgimento de uma nova indústria de banca, a partir do momento em que há a redução de taxas de juros, a adesão de Portugal à União Europeia, ao CEE, enfim, há um conjunto de fatores que levam a que fosse possível e atrativo dinamizar o mercado através da compra com crédito. Portanto, sendo uma alternativa que inclusivamente não implicava esforço de orçamento de Estado, certamente foi uma alternativa apelativa. E isso gerou um bocadinho essa tradição, se quisermos, que é uma tradição que eu prezo, porque em simultâneo, eu sendo um defensor do mercado de arrendamento, sou em especial na fase de entrada no mercado. Portanto, compreendo que seja legítimo que um pai de família, a da altura, prefira fazer a compra da sua casa, e também a lógica que nós temos de deixar às gerações futuras património e imobiliário, e a habitação tem sido o grande mobilizador da poupança das famílias, e nesse aspecto E tem ainda sido... financeiramente ainda compensa comprar em algumas situações em vez de arrendar. Infelizmente, tem sido a tónica praticamente constante dos últimos anos. Portanto, tipicamente a prestação mensal, incluindo a componente de amortização, é mais baixa do que a renda equivalente para a mesma casa. Isso é um bocadinho o reflexo, digamos, da forma como o mercado de arrendamento tem não funcionado nos últimos anos. Mas neste caso, tendo em conta que as medidas conhecidas são sobretudo para quem está a pagar a casa ao banco ou para quem quer arrendar, não deviam ser também mais incentivados os pequenos proprietários? Não falta aqui um grupo de medidas? Eu não tenho essa visão. Portanto, eu acho que os pequenos proprietários são importantes e são... Os pequenos proprietários são, ao fim e ao cabo, quem tem assegurado o mercado de arrendamento que existe. E é muito legítimo que uma poupança seja colocada no mercado de habitação visando a sua rentabilização no mercado de arrendamento. Mas o que eu acho que faz falta no nosso mercado, pelo contrário, é a presença de atores institucionalizados ou institucionais de investimento, e que tem uma lógica de longo prazo e tem uma lógica de assento numa reputação que também tem que preservar. Fundos imobiliários? Fundos imobiliários, fundos de pensões, por exemplo. Portanto, os fundos de pensões seguradoras são os grandes investidores no mercado de arrendamento, mas precisam de condições de estabilidade, precisamente, e também de rentabilidade para poderem investir. Portugal é dos poucos países nos quais não há uma indústria de investimento em arrendamento habitacional, quando é um mercado muito atrativo, ou seja, é pouco racional olharmos para uma grande oportunidade de investimento e para uma grande necessidade que, ao fim e ao cabo, propicia essa oportunidade, e vemos que não há uma atividade industrial compatível. Portanto, eu acho que quando muitas vezes se fala na dimensão especulativa, eu associo muito mais essa propensão especulativa ao pequeno proprietário que tem uma perspectiva mais de curto prazo, portanto tem uma gestão mais informal, está mais à procura de uma oportunidade de mais-valia ou de rentabilização e não tem uma abordagem, digamos, profissional e que lhe permita, enfim, ter uma rentabilidade de longo prazo, que é essa visão. Deixe-me só ver se eu percebi. Acha que há mais risco especulativo com os pequenos proprietários do que com os fundos? Eu julgo que sim, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. As rentabilidades pedidas por fundos de investimento são muito baixas e, portanto, o que precisam para assegurar e para que essas rentabilidades sejam viáveis precisamente de estabilidade. E esses fundos assentam em capitais próprios e, portanto, precisam de uma remuneração mínima, como é evidente, mas a lógica que tem é uma lógica de longo prazo. E repare, se pensarmos em grandes operadores, nomeadamente fundos de pensões, são obviamente operadores com uma natureza conservadora e, portanto, são fundos enfim, há vários tipos de fundos. Há fundos, de facto, que são mais oportunísticos, que quando encontram um mercado que está em desconto, investem para gerar uma mais-valia,
mas não são tipicamente fundos que estejam orientados nem para a habitação, nem para, e em especial para o arrendamento habitacional. Quando pensamos o mercado de arrendamento habitacional, tem uma característica muito atrativa para investidores, que é, de facto, a previsibilidade de rendas. E esse perfil de receita encaixa perfeitamente no perfil de necessidades que esse tipo de atores têm e que são ambas de longo prazo. Mesmo num mercado como o português? O mercado português não tem sido capaz de atrair este tipo de operadores, e, portanto, tem ficado muito sujeito a pequenas operações e muito informais. E, portanto, eu acho que no limite, em relação ao mercado de arrendamento, não se pode dizer que exista um mercado profissionalizado de arrendamento habitacional em Portugal. Quando existe, no mercado de escritórios, de logística, etc., de centros comerciais, há grandes investidores que estão no mercado português e que muitos deles, enfim, nem todos têm perfil para todos os setores, mas muitos deles veriam com muito bons olhos poderem investir no mercado de arrendamento habitacional. Nós temos operadores em Portugal de capitais internacionais que no país de origem o que fazem é arrendamento habitacional, em grande escala. E cá em Portugal não conseguem desenvolver essa atividade e fazem promoção imobiliária para venda. Portanto, enfim, aqui a dicotomia entre o que chama-se build to sell e build to rent. Mas ainda assim, segundo o INE, no terceiro trimestre, os estrangeiros gastaram mais 43% que os nacionais na compra de casa. Na Grande Lisboa essa diferença ultrapassou os 80%. Faz sentido manter ou combater esta tendência? Mas estou a falar de coisas diferentes, porque eu quando falo esta compra de estrangeiros não é propriamente a compra que estava a mencionar de fundos de investimento de escala, não é? Sim, ou seja, quando falo em investidores internacionais, estou a falar de investimento institucional. Portanto, não é um investimento individual do comprador particular que veio comprar uma segunda habitação que para arrendar ou para usar. E que serão esses que estão traduzidos nestes números do INE? E esses são, exatamente, esses números traduzem a presença de estrangeiros a fazer compras de habitação em Portugal. E em relação a estes que estão a desvirtuar os preços, digamos assim, do mercado nacional, acha que deve ser feita alguma coisa ou deve-se deixar o mercado atuar livremente? Temos propostas já apresentadas, por exemplo... Sim, o Bloco defende isso, não é? Defende que só os residentes possam comprar casa em Portugal, por exemplo. Certo. Enfim, eu acho que essa é uma visão que acaba por conduzir a uma situação em que nós colhemos os malefícios sem colher os benefícios. Porque muito deste investimento que tem tido lugar, de facto, até muita da promoção imobiliária tem sido mobilizada pela procura internacional. E depois há a ideia que, então, se estrangularmos a procura internacional, esta promoção imobiliária vai dirigir-se para a classe média. Basicamente, ela vai a desaparecer. E não vamos ter promoção imobiliária nem para um segmento, nem para outro. O motivo pelo qual, eu não sei se há muita promoção imobiliária dirigida em volume, não é? Dirigida para a procura internacional, mesmo quando seja depois no final comprada por nacionais, mas em todo caso é num mercado que é justificado e é viabilizado por uma frente de procura muito extensa que acontece a partir do momento em que o mercado português se abre à procura internacional. Mas a questão de fundo é, quando nós pensamos na equação de promoção imobiliária e se tentam perceber os fatores de custo, vemos que dificilmente enfim, não é fácil um promotor imobiliário colocar no mercado habitação acessível. E portanto, seja por diferentes fatores que podemos aqui desenvolver, a verdade é que, digamos, numa lógica meramente, enfim, de resposta a um racional normal de uma atividade económica, o promotor imobiliário vai dirigir o seu produto para os segmentos onde considera que existe viabilidade de procura. E então dirige para a gama alta. E também mais rentabilidade neste caso. Daí a gama alta. Eu tenho uma visão sobre isso um bocadinho diferente, porque eu percebo que, do ponto de vista unitário, fração a fração, é evidente que existe uma rentabilidade na gama alta, como em qualquer mercado. Mas são operações de relativamente pouca escala, de um volume relativamente pequeno, e na prática a atividade da promoção imobiliária não tem conseguido responder ao grande volume
que é a procura doméstica. Portanto, o que quer dizer é que estas casas já são tão caras que não retiram oferta à classe média, porque não se dirigem à classe média, e são em número que não afeta a elevada procura. Se nós aqui fazemos aqui um paralelismo com o mercado automóvel, não é? Se criarmos muitos constrangimentos à atividade de produção automóvel e com muitos custos ambientais, etc., muito legítimos, se calhar vamos chegar a um ponto em que só é viável colocar no mercado automóveis de gama alta. Então depois vamos achar que os preços dos automóveis estão todos muito caros, mas ignoramos que basicamente estamos a comparar automóveis de gamas diferentes. Aqui é um pouco a mesma coisa. O mercado que tem sido viável, que tem conseguido sobreviver a esta sucessão de medidas e de imprevisibilidade e instabilidade, é um mercado de gama alta, onde esses custos conseguem ser pagos. A questão para mim fundamental é, mais do que tentar encontrar, digamos, entre aspas, culpados para a situação de aumento dos preços, do ponto de vista de procura, é tentar perceber quais são os fatores que justificam que, do ponto de vista da promoção e da construção, o custo final seja relativamente elevado. Portanto, então, se começarmos a fazer esse trabalho, vamos começar a perceber onde é que é possível, onde é que há constrangimentos, que impacto é que tem, e se é ou não possível intervir nesses constrangimentos, e a partir daí se é ou não possível lançar a promoção acessível. Quer dar-nos alguns exemplos desses constrangimentos Sim, e dessas falhas? Nós fazemos um inquérito à promoção imobiliária e entre várias questões perguntamos quais são os obstáculos à atividade. E fazemos isto desde 2020, e desde 2020, já incluindo a pandemia, o grande fator de obstáculo à atividade na ótica dos promotores imobiliários é o licenciamento de obras. Enfim, tem a ver também novamente com alguma imprevisibilidade e tem a ver com a demora, porque de facto aqui, enfim, não ignorando que muitas vezes a demora resulta de uma responsabilidade, muitas vezes que é do próprio promotor imobiliário, enfim, cujo programa que está a tentar desenvolver é capaz de não ser o ideal ou não estar totalmente integrado naquilo que são os requisitos, mas, enfim, aqui é importante que quando isso acontece também haja uma resposta célere, no sentido de nem que seja negativo. Portanto, o licenciamento de obras é de facto o obstáculo número 1. E que num período em que os juros estavam baixos, digamos, o tempo era menos caro. Com os juros mais elevados, de facto, pode ser a diferença entre, numa altura em que o projeto é desenvolvido, pensar-se que é viável e numa fase seguinte, pelos custos de capital, etc., já de facto o projeto não... O orçamento dispara. Claro. Portanto, e tudo isso, obviamente, encarece o preço final da habitação. Depois, há outro fator que tem a ver com a tributação. Portugal tem um IVA na construção de 23%, portanto, de facto, onera bastante o preço final da habitação. Enfim, havia IVA e há a 6% nas áreas de reabilitação urbana, mas agora com o pacote mais habitação, algumas operações dentro das áreas de reabilitação urbana passou a interpretar-se que não eram reabilitação urbana e passaram a ser objeto de IVA de 23%. Portanto, de facto, é uma tributação que, por exemplo, comparamos com a Espanha, onde o IVA é 10%. Há agora várias propostas, enfim, para baixar o IVA na construção. Começam a surgir propostas para baixar, certo. E certamente é uma medida fundamental. Porque, seja no IVA da construção, falando em questões de tributação, seja no IMT, o imposto de selo, seja nas taxas urbanísticas inerentes à promoção imobiliária. Portanto, há uma sucessão de impostos que, de facto, olha-se a promoção imobiliária como uma atividade que gera muita margem e, portanto, na prática só se viabiliza aquela que gera muita margem. E, portanto, acaba por ser um bocadinho o ovo e a galinha. De facto, eu acho que é preciso ser audaz nestas dimensões. Enfim, agora temos um Simplex, já vai intervir no primeiro fator, há aí questões. A burocracia. Sim, ao nível da burocracia, mas depois gostava de falar de mais fatores. Repare, há fatores que nós podemos mexer e outros que não. Um fator fundamental no qual nós somos, enfim, price takers, ou seja, nós não conseguimos intervir nessa dimensão, tem a ver com os custos de construção. O custo de construção subiu
imensíssimo. Portanto, hoje uma construção média tem um custo unitário por metro quadrado na casa dos 1.400, 1.500 euros o metro quadrado. Portanto, isto sem IVA, sem custo de solo, sem custo de capital, sem projetos, sem margem de promotor. O que significa que no final de uma equação deste género é impossível a promoção imobiliária chegar ao mercado abaixo de 2.500, 3.000 euros o metro quadrado. Isto pensando num solo, vamos pôr para 400 euros o metro quadrado, que em Lisboa não existe, não é? Ou seja, estamos a pensar porque a habitação é cara nas periferias, porque o custo de construção é igual em qualquer ponto do território. O solo, o terreno não é, mas o custo de construção é. E se não for... Mas não é possível, se não é possível intervir nos custos materiais ou da mão de Claro. obra, é possível intervir nos terrenos. Exatamente, agradeço porque era o ponto onde eu iria a seguir. De facto, o custo dos terrenos o terreno ficava em matéria-prima, não é? Ou, enfim, uma fundamental. E, de facto, o custo do terreno é um fator fundamental na definição do final do preço. E para baixar o custo dos terrenos, enfim, há por um lado, se calhar, avaliar a forma como é ou não possível alargar os perímetros urbanos, aumentando o solo urbano, mas eu até nem é a opção que me agrada mais, enfim, dentro do que eu possa ter como preferência. E eu prefiro a densificação dentro daquilo que já é solo urbano. Quer dizer, Construção na vertical. A construção na vertical. Nós temos que assumir a necessidade de aumentar os índices de construção. Eu percebo que é um tema controverso e que depois é sempre muito objeto de um debate à volta do tema da especulação, mas se não aumentarmos os índices de edificação, nós não conseguimos baixar o custo unitário de construção e o custo do solo. Se calhar o terreno até pode ser mais caro, mas por metro quadrado será mais barato. Isso leva-me a uma outra pergunta, que era se, na sua opinião, seria mais urgente neste momento reabilitar ou efetivamente construir? Eu concluo para mim que a reabilitação já não é a resposta para o problema da habitação. Chegou ao seu limite? Chegou ao seu limite, quer dizer, e também encontra vocações que são diferentes, se calhar, da habitação tradicional, e que a mim não me custa que alguma reabilitação tenha destinos diferentes daquilo que é a habitação tradicional, desde que nós tenhamos a capacidade de compensar isso aumentando a construção nova em zonas que sejam, no mínimo, adjacentes ao centro. Diz isso apesar de andarmos às voltas há não sei há quanto tempo, ao certo, e portanto não quero errar dizendo um número, com digamos, o património do Estado, que estamos à espera até hoje de perceber o que é que realmente poderia ser. Não há vontade política de avançar com o levantamento? Com esse levantamento, precisamente. Pois, eu até estive próximo de levantamentos que foram feitos e julgo que, enfim, realmente ignoro um pouco o que é que depois acontece se esses trabalhos acabam por ser esmagados por outros que são feitos a seguir e estamos um bocadinho outra vez num loop, numa passadeira em que estamos sempre um bocadinho a debater o mesmo tema. Eu acompanhei, por exemplo, a criação do Fundo Nacional de Reabilitação dos edifícios, cujo objetivo era esse, enfim, sendo franco, não fiquei muito surpreendido por não ver grandes resultados, porque também percebo que é um trabalho difícil. Não quero aqui também, enfim, achar que é tudo fácil, estalam-se os dedos, as coisas acontecem. Eu julgo que há aqui um dos problemas que nós hoje em dia temos é, de facto, o esforço de tentar orientar a oferta sempre para a oferta pública. Portanto, a ação do Estado ser, enfim, deixar o mercado trabalhar, mas o Estado pôr o seu esforço na oferta pública. E isso afunila, como é evidente, a capacidade de colocar imóveis no mercado. Depois, o aumento dos custos de construção também, se calhar, dificultou que alguns projetos com um orçamento inicial depois fossem confirmados quando os concursos são lançados. Mas esse levantamento do património do Estado não é fundamental? Não devia ser prioritário? Esse levantamento é prioritário, só que o Estado, temos o Estado Central e temos as autarquias. E portanto, depois temos muitas entidades com relativa autonomia e que também têm património. Eu acho que o tema é muito... É aí que falha este processo? O tema é muito complexo, portanto, acho que é compreensível que
enfim, eu acho que não é compreensível que nós a capacidade de inventariar o património. Mas depois é compreensível que haja alguma dificuldade em tomar a melhor decisão de afetação e de cabimentação para avançar com as obras. Eu, francamente, acho que aquilo que deveria ser feito era encontrar parceiros privados que pudessem desenvolver e que pudessem, portanto, fazer chegar a habitação acessível ao mercado, porque se a base, se o solo, o edifício, se for uma reabilitação, já for disponibilizado pelo Estado, então depois é possível fazer chegar a habitação acessível. Claro que o Estado houve um período que fez muitas vendas em mercado e, portanto, ou seja, esse património que foi vendido não estava orientado para dar uma resposta de habitação acessível. Também devo ser franco, acho que isso aconteceu num ciclo, numa fase um pouco a seguir à crise financeira, em que o tema da habitação não era tão visível. O choque que nós temos, entretanto, de lá para cá, nós temos em simultâneo uma circunstância muito, muito específica, que certamente talvez seja conjuntural, no sentido de ser resolvida em alguns anos, portanto, enfim, uma conjuntura relativamente longa, mas que consiste no facto de termos, nessa altura, um volume muito baixo de construção e temos um volume muito grande de procura, desde logo procura estrangeira, imigrantes que procuram Portugal. E, portanto, mas estas duas mudanças, portanto, conseguir aumentar o volume de construção não é uma coisa que se faça no curto prazo e este volume, este contingente que temos vindo a observar de imigrantes a vir para Portugal, eu acho que ninguém podia prever propriamente e desenhar políticas para esse efeito, e isso é o grande fator que dificulta. Portanto, nós pensamos no parque habitacional numa lógica de saldo natural. Se calhar nós mantemos aqui uma relação relativamente saudável ou equilibrada, para não dizer saudável, porque o nosso saldo natural e a nossa demografia é fica capaz... aquém do desejado, exatamente, se calhar saudável não é o adjetivo adequado, mas haveria um equilíbrio. Portanto, nós temos, e eu acho que de um lado ainda bem, sido muito procurados por estrangeiros de diferentes classes, de diferentes proveniências, e isso para nós é uma grande oportunidade. Mas temos que ser, entre aspas, agressivos a encontrar soluções de habitação para que não haja aqui uma espécie de uma panela de pressão em que a procura continua a vir e a aumentar e a oferta continua estagnada e a reabilitação urbana deixou de ser, de facto, capaz de dar resposta a essa necessidade que hoje em dia temos. Uma pergunta simples e direta. Quantas casas são necessárias para responder a esta procura neste momento? Bem, eu não tenho assim essa capacidade de dar essa resposta, mas dou-lhe uma referência. Nós em Portugal construímos 17 fogos por 1000 habitantes nos últimos 10 anos e a média da União Europeia foi de 45 fogos por 1000 habitantes. Portanto, nós construímos, enfim, de forma redonda, cerca de 1/3 da média da União Europeia. Somos dos 5 países com menor volume de construção nos últimos anos. E, portanto, isso faz diferença. Quando nós olhamos para a realidade de outros países, fiz um pouco esse levantamento, até porque, enfim, há aqui às vezes alguma dificuldade em compreender como é que o nosso mercado, até no ciclo de aumento dos juros, etc., acaba por resistir e não ter uma depreciação de preço como se calhar era razoável esperar. Mas aqui, se me permitirem rapidamente, eu listo aqui Luxemburgo, Alemanha, Finlândia, Áustria, França, Suécia, que são países que estão nesta altura com descidas nos preços da habitação, mas têm todos volumes de construção acima das 50 casas por 1000 habitantes. Aqui a exceção é a Alemanha, que tem 34. Portanto, na prática, mas mesmo assim, muito acima da nossa realidade. Portanto, na prática, nós vemos que os países que tiveram maior nível de construção também são aqueles países onde hoje se observa aquilo que seria pública natural. Ou privada? Ou seja, esses números não distinguem público e privado. Eu diria que são números fundamentalmente de obra privada, sim. Há pouco passava por isso, só para tirar essa curiosidade, que agora em plena campanha temos duas opções, temos o PSD ou a AD, se quisermos, a defender parcerias público ou privadas, enquanto o PS continua a apostar na construção de habitação pública. O que lhe pergunto é, devíamos de facto abrir as portas aos privados? Percebi que achava que esse podia ser um caminho,
e se as duas soluções podem e devem conviver, digamos assim. Sim, eu acho que devem conviver. Portanto, eu sou a favor da oferta pública, mas sou a favor da oferta pública, em especial, dirigida para habitação social. E fora desse domínio, acho que deve procurar-se, fundamentalmente, a oferta privada. Numa parceria público-privado ou incentivando os privados a construir? A parceria público-privada é importante e a bom rigor, o programa Mais Habitação prevê a figura da concessão de um direito de superfície a 90 anos para construção por privados, depois orientado para o arrendamento acessível, e isso faz todo sentido, ou seja, o Estado disponibilizar o solo, dar um enquadramento fiscal mais favorável, que é o caso, e a seguir haver um privado que faz o investimento. Porque, repare, nós temos aqui um balão de oxigênio financeiro, que é o PRR, mas que na prática resulta de uma pandemia. Ou seja, digamos que é uma circunstância atípica e que nós desejamos que não se repita. Ninguém quer promover pandemias para poder replicar esse tipo de fundos. Mas há dinheiro do PRR para construir habitação. Certamente, e é ótimo, e, portanto, é importante que seja feito. Também é importante perceber que o mercado da construção, ou seja, todas estas intenções de promoção imobiliária, afunilam na indústria da construção. E a indústria da construção enfrenta uma dificuldade grande de falta de mão de obra. E é por isso que depois há concorrência entre os investimentos. Portanto, na prática, nós talvez devêssemos, eu não tenho, enfim, essa informação para poder dar essa resposta, avaliar a capacidade de edificação por parte da indústria da construção para perceber que potencial temos. Mas eu diria que a capacidade é aquela que nós hoje em dia observamos. Nós estamos hoje em dia com um volume à volta, enfim, um pouco abaixo de 30 mil focos licenciados, e eu acho que a indústria da construção é isso que tem capacidade para entregar, porque na prática, se tivesse mais capacidade, o volume seria mais elevado. Isso remete para uma questão que há pouco falávamos, que tinha a ver com os solos e a questão da densificação e a questão do aumento dos índices de construção, porque a crise da habitação, eu até acho que não é a nossa crise mais importante. Enfim, tenho esperança, tenho a convicção de que é possível encontrar respostas, não de curto prazo, isso na habitação em curto prazo não se interceptam, mas digamos num prazo vamos pôr de 5 anos, é possível estarmos num cenário diferente, se houver políticas agressivas nesse sentido. É viável. Agora, nós temos uma crise ambiental, uma crise de em 5 anos é possível resolver a crise da habitação? Eu acho que em 5 anos é possível, não digo resolver, porque como logo disse no início, se calhar vamos estar sempre em crise de habitação, mas é possível minorar fortemente essa crise. Enfim, não perdendo o que eu ia dizer, mas aqui fazendo um parênteses, nós acompanhamos os novos projetos que estão em intenção de licenciamento, acompanhamos esses dados a partir de uma figura que são os pré-certificados energéticos, ao fim e ao cabo é um requisito para a obtenção de um alvará de construção. Então, e depois para a venda também, não é? Na venda, depois é o próprio certificado. Aqui eu falo dos pré-certificados, que certificam na fase de construção, na fase inicial do projeto. E então nós temos, nos últimos 5 anos, pensando só em apartamentos, cerca de 150, 148 mil apartamentos que foram objeto de pré-certificação, ou seja, são projetos que estão praticamente em condições de sair para o mercado. Mas não chegaram a 100 mil os que de facto saíram. Ou seja, há aqui uma bolsa de 50 mil apartamentos, 53 mil, que estão, digamos, na véspera, em termos de licenciamento, para poder vir para o mercado. E há um fenómeno adicional que é esta distância entre projeto e obra efetiva tem-se vindo a acentuar. Portanto, tem havido uma estabilidade na produção de projetos, mas depois a tradução em obra tem sido proporcionalmente cada vez menor. Isto é uma má notícia do ponto de vista de que não temos sido capazes de trazer para o mercado a mais habitação que queríamos. É uma boa notícia do ponto de vista de haver uma bolsa de frações, de apartamentos relativamente prontos para sair, havendo condições para isso, porque a crise financeira ou monetária também foi um desafio para a promoção imobiliária, que também travou um bocadinho os projetos que podia ter em carteira. Mas há capacidade de injetar no mercado
diria 50 mil frações, diria estes mesmo no curto prazo. E isto é mais do que o PRR, como é evidente. O PRR prevê 26 mil habitações. Acredita que elas vão ser construídas no âmbito do PRR? Eu julgo que não é? Portanto, acho que é muito difícil. Enfim, digamos que o histórico não permite concluir que vai ser possível, no prazo, só até 2026, concluir esse volume de obras, mas também uma boa parte dessas unidades não é para acrescentar ao parque, é para, digamos, dar resposta a situações de habitação não condigna. E, portanto, na prática é um bocadinho para resolver problemas de pobreza habitacional e não tanto para aumentar o parque. Portanto, eu acho que, em todo caso, mas ainda há a questão que um bocadinho eu queria referir, a questão da densificação e do aumento dos índices de construção. Porque isso remete para uma revolução que é preciso introduzir no mercado, que é a industrialização. E, de facto, portanto, nós temos aqui um fator de constrangimento, que é a capacidade instalada da indústria da construção, que é o que é. Portanto, e muito da nossa mão de obra que temos imigrante não é muito próxima da atividade da construção. Portanto, vemos a imigração... Não, porque a imigração que nós vemos é mais próxima dos serviços, do turismo ou da agricultura. Portanto, nós tivemos no passado fontes de imigração mais próximas daquilo que é um perfil mais próximo da atividade da construção. Nós hoje, apesar de termos muitos imigrantes, não é evidente para mim que o contingente para a construção tenha crescido na mesma proporção. Portanto, concorrer para a industrialização também significa concorrer para uma construção mais sustentável, para diminuir a pegada carbónica na atividade de construção. Nós hoje temos um problema grave ao nível da água, e para mim o grande problema que nós temos em Portugal seria o problema demográfico e a questão da água, e tudo o que possamos fazer para que a resolução do problema da habitação não seja em si um fator de agravamento das dificuldades do ponto de vista ambiental, é fundamental. Quando nós temos a forma como as famílias estão... Esses dois problemas em concreto, a demografia e a água, afetam também a construção e de que forma é que afetam? Bem, eu quando falo da demografia falo em especial do nosso saldo natural, não é? E do envelhecimento da população portuguesa. Temos tido algum contrabalanço do ponto de vista demográfico com a imigração. Portanto, enfim, no curto prazo, e do ponto de vista das contas ao nível da segurança social, temos visto o efeito, o benefício que daí tem vindo. Em relação à questão ambiental, há muitas questões que são críticas. Mas aí estamos a discutir não a quantidade de habitação, mas a qualidade da própria habitação. A qualidade do ponto de vista, portanto, endógeno em si, mas também questões de ordenamento. Uma das formas como as famílias têm respondido à crise da habitação e ao aumento dos preços é a procura de habitação em geografias progressivamente mais distantes e mais baratas. A margem sul de Lisboa, a visão da Lisboa das duas margens, na qual eu pessoalmente sempre tive alguma dificuldade em visualizar, é talvez cada vez mais uma realidade, porque hoje em dia a margem sul tornou-se um território perfeitamente viável do ponto de vista, enquanto opção de habitação para as famílias. E há pouco tempo isso não era assim. Isso resulta da pandemia, do teletrabalho, mas também resulta do fator fundamental de ser uma geografia mais barata. Agora, se nós não conseguirmos oferecer habitação acessível dentro das zonas urbanas existentes, vamos promover outra vez um risco, pelo menos, de nova onda de desordenamento. Portanto, alguma dispersão da nova construção concorre para um objetivo contrário àquilo que seria o ideal da gestão do território, do ponto de vista da gestão não só do preço da habitação, mas do ponto de vista ambiental, de transição energética que temos que fazer, e etc. da necessidade de prover meios de transporte, de infraestruturas, tudo isso. Portanto, porque quando se aceita
a expansão da malha urbana, é preciso aceitar todos os custos associados. Sim, o número de carros nas duas grandes cidades não para de aumentar porque cada vez mais gente vive fora das grandes cidades. O número que deixava, com base nesses dados que nós trabalhamos dos pré-certificados, só 2% dos projetos que estão em curso, que estão em licenciamento, são relativos a edifícios com mais de 20 fogos. Portanto, nós temos, de facto, eu vou dizer o número que enfim, vou arredondar porque não sei de cor, mas 90% dos projetos são moradias. Portanto, de facto, nós ainda estamos a fazer cidade e habitação como se não houvesse crise, como se não houvesse emergência climática, como se não houvesse constrangimentos orçamentais. Portanto, fora da realidade, digamos assim, não é? Da realidade sim, pronto, que temos todos os dias. Fora da emergência, porque será uma realidade, porque esses projetos avançam e têm procura, mas se calhar não é o perfil, quer dizer, eu sou a favor da existência de moradias, portanto, acho que é importante que haja ambas as tipologias, mas francamente, parece-me que nós temos que orientar as políticas do ponto de vista de ordenamento para favorecer uma oferta que, por um lado, seja acessível e, por outro lado, seja, do ponto de vista ambiental, mais sustentável. Nós vamos começar a correr. Ainda assim, uma ou duas coisas que ficaram para trás que eu não queria deixar de ouvir a sua opinião. Foram muito criticados, ou há quem defenda também os vistos gold. E eu gostava de ter a sua opinião sobre isso, até porque, enfim, há também relatórios da União Europeia que dizem que eles fomentam, de alguma forma, ou podem ser um instrumento que fomenta a corrupção, afetam, obviamente, o investimento direto estrangeiro. O que é que lhe parece os vistos? Que instrumento é este e o que é que acha? Tentando ser sumário. Enfim, há uma reputação que eu acho que era preciso que alguém desse evidência da sua tradução em casos concretos, porque, francamente, não é que não tenha acontecido nenhum, mas eu não consigo fazer uma lista de situações reais de problemas com quem tenha vindo via visto gold. O visto gold foi lançado numa altura em que o mercado português desesperava por investimento. As cidades estavam absolutamente no nível zero de investimento e portanto, foi fundamental para gerar uma onda de procura. E nesse aspecto, com benefícios importantíssimos do ponto de vista da reabilitação urbana e do relançamento da atividade económica até em geral. E depois com contágios no turismo, etc. Portanto, eu acho que o visto gold teve um papel muito importante nessa fase. Depois, a da altura, é compreensível que se ponha em causa porque é que existe um regime para compra de habitação, que inclusive nem sequer está relacionado com residência, porque não há um requisito, como acontece no residente não habitual, de uma residência por um período determinado de tempo. Mas na prática, portanto, nós podemos olhar para o programa e perceber se ele hoje faz sentido com essa orientação ou podemos reorientar para outros objetivos. Porque, repare, quem procura o visto gold procura simplesmente essa autorização de residência e depois a possibilidade que daí resulta de mobilidade dentro da União Europeia. E talvez também procurará rentabilizar o seu investimento. Se o programa dirigiu esse regime para a compra de habitação, o que aconteceu foi a compra de habitação. Mas podíamos ter orientado esse programa, e agora nesta reflexão que foi feita, por exemplo, para o financiamento de operações de investimento em arrendamento habitacional acessível. E certamente oferecia a mesma rentabilidade a esses investidores. Ficavam ainda muito mais contentes porque não tinham um imóvel físico para gerir e para ter alguém que tome conta ou para arrendar. Portanto, porque seriam participantes em fundos de investimento, por exemplo, e teriam para eles a mesma vantagem e faríamos uma coisa extraordinária que era aproveitar essa fonte infinita, a nossa escala de financiamento, para responder às necessidades que nós temos. Portanto, se há vontade dos investidores em investir, se nós temos necessidade de capital para dar resposta, por exemplo, à habitação acessível, é só uma questão de fazer o match entre uma coisa e outra. Nós não podemos acusar os vistos gold de virem comprar casas caras, se fomos nós quem desenhou um programa que consistia em vir comprar casas caras. Mas, portanto, acha que, tal como estava, cumpriu a sua missão e das duas uma ou é alterado ou não tem sentido existir neste momento? Não, eu não digo que não tem sentido existir. Eu prefiro que exista do que não exista. Eu prefiro que não se tivesse... Eu compreendo que fosse reformulado, mas não compreendo que tenha sido terminado. Porque há uma questão fundamental que o nosso país tem
de necessidade de investimento e de atração de investimento. Nós temos de relacionar a nossa resiliência económica, o nível de emprego que nós temos, com um ciclo que tivemos de relativa competência na atração de investimento estrangeiro. Não podemos chegar a uma fase em que achamos que já temos um nível suficiente de investimento e, de repente, revertemos como se transmitíssemos uma mensagem de que agora já não precisamos. Porque os investidores também são sensíveis a essa reputação. Portanto, quer dizer, construir uma boa reputação é fundamental. Em especial, na forma até se calhar como foi feito, um bocadinho com um pré-aviso muito curto, muito dramático, com pessoas com processos em curso, portanto, que até com questões ao nível da diplomacia económica. Portanto, isso gera um custo do ponto de vista da reputação de um país que precisa de atrair investimento. Seguindo essa lógica, concorda com uma das medidas proposta pela AD, que é acabar com as restrições no alojamento local? Sim, de forma linear, sim. Ou seja, não conheço essa proposta, mas julgo que houve um equívoco grande no caso do alojamento local. Novamente, enfim, eu acho que é muito redutor políticas binárias, temos, não temos, não é? Portanto, se calhar é possível encontrar equilíbrios. Desde logo, uma coisa que era importante era devolver às câmaras municipais a capacidade de gerir o seu território e definirem os índices de oferta que desejam ter, porque isso acabou por ser retirado às câmaras municipais. Mas o alojamento local, novamente, fez a reabilitação urbana e houve políticas de atração de investimento e, de repente, essas pessoas, esses investidores sentiram-se um bocadinho perdidos, enfim, qual é que é a orientação? A questão fundamental, novamente, é a questão da previsibilidade e da estabilidade. Se nós não conseguimos criar uma reputação, eu não sei o tempo que temos para... Não temos muito mais, pronto. Não temos muito mais. Mas então, gostava de não deixar de dizer isto, que é, nós temos um problema sério na habitação, que é a falta de investimento em arrendamento. O investimento em arrendamento precisa de capitais internacionais. Dificilmente nós vamos resolver... Estamos a falar em alojamento local, não é arrendamento. Certo, mas... Antes, pelo contrário, pode tirar casas ao arrendamento. Não, isso não tirou, não digo que não tenha tirado em absoluto, mas no essencial reabilitou prédios devolutos. Mas a questão da reputação é que é determinante, porque quando nós precisamos de investimento internacional para dar resposta ao arrendamento, nós precisamos de políticas de estabilidade e que transmitam algo fundamental, que é a confiança. A confiança por parte dos investidores é determinante para poderem entrar no mercado. Quando olham para outros setores e percebem a errância de políticas e tanto se atrai como a seguir se estrangula, ficam com essa suspeita legítima de que, se forem atraídos, eventualmente depois podem ser surpreendidos. Portanto, construir uma boa reputação. No caso do visto gold, eu acho que o visto gold hoje não é fundamental para o mercado. Pode ser redesenhado, até poder ser terminado, portanto, de uma forma com mais previsibilidade. Acho que é legítimo. Portanto, mas a reputação que nós temos enquanto país na relação com os operadores internacionais é fundamental quando nós precisamos deles. Que influência acha que pode ter, estamos mesmo a terminar, no mercado a anunciada descida das taxas de juros? A subida de taxas de juros cortou o volume de transações. Sobre isso não há dúvida. Sim, portanto, houve uma queda no ano de 2023 de 17% em nossa previsão. Houve ali um período que chegou a ser de 20%, em especial no final de 22 e início de 23. Entretanto, de facto, a perspectiva foi também o período em que os juros estiveram mais altos, depois que estabilizaram, e desde setembro têm vindo a reduzir-se. Novamente, é mais difícil fazer a trajetória de 0 para 2 e depois de 2 para 4 do que estar em 4. Quando o mercado tem previsibilidade e há uma perspectiva sólida de que os juros nesta altura, enfim, irão descer, mas seguramente não irão subir, isso permite que os modelos sejam, enfim, ajustados a esse novo equilíbrio. Portanto, eu julgo que a descida dos juros vai permitir que haja o regresso de uma parte da procura que ficou com mais dificuldades, porque são a parte da procura mais dependente de crédito. Nós temos muita procura que depende pouco, mas também uma fatia importante que depende muito de crédito e que é fundamental. É aquela procura mais dentro do perímetro da crise da habitação. Mas, novamente, essa procura, eu preferia
que a descida dos juros não fosse uma oportunidade para a compra, no sentido em que houvesse uma oferta alternativa de arrendamento. Dizer só que nesta crise que nós estamos a viver, de aumento dos juros, foi uma crise que pela primeira vez, face a crises anteriores, a oferta para arrendamento, em vez de aumentar, diminuiu. E as rendas, em vez de diminuírem, aumentaram. Portanto, aquilo que aconteceu na crise financeira e na pandemia foi que houve mais oferta e rendas mais baixas. Desta vez, com a perturbação que decorreu, pondo nesses termos, do pacote mais habitação, o que resultou e do travão às rendas, enfim, de toda essa sucessão de medidas, o que aconteceu foi uma retração da oferta e uma subida vertiginosa nas rendas. As rendas só sobem porque entregou-se o poder ao proprietário, e em especial ao pequeno proprietário, para especular com a renda e poder subir a renda, enfim, tentativamente até ao valor mais alto que o mercado pagar. Quer dizer, a única forma de reduzir as rendas é aumentar a oferta. Um travão às rendas só vai funcionar como um estímulo... Um travão à oferta, à própria Um travão oferta. à oferta. E, portanto, cada vez que se tenta proteger, e até com este lado, numa nota rápida, o travão às rendas protegeu quem estava dentro do mercado e penalizou quem estava fora do mercado. Nomeadamente os jovens. Em especial os jovens. O próximo governo, para terminarmos, deve manter um Ministério da Habitação, na sua opinião? Sobre isso não tenho opinião muito estruturada, portanto acho que é uma Mas faz uma avaliação positiva da ação deste Ministério da Habitação que foi criado? Francamente não faço uma avaliação negativa. Mas eu compreendo que tem que haver, pelo menos, uma Secretaria de Estado, porque há agendas de desenvolvimento de oferta pública que convém que tenham resposta. Mas eu acho que o grande equívoco nessa política é uma leitura de que o mercado está contra as necessidades da procura, quase como se houvesse um mundo de bons e de maus. Quando não faz sentido, não há nenhum mercado que funcione dessa maneira. Quer dizer, a resposta às necessidades de habitação é o que está na mente dos operadores, porque eles desenvolvem um produto de habitação que pretendem que tenha procura e que, lamentavelmente, não conseguem fazer produto para a grande fatia de procura que existe, que é a classe média. A última pergunta. A maioria absoluta foi uma oportunidade perdida para resolver os problemas da habitação? Enfim, foi um período relativamente curto. Acho que era uma boa oportunidade para, com a capacidade de autonomia legislativa, poder desenvolver as políticas que fossem consideradas mais adequadas. Acho que houve precisamente algum voluntarismo, uma perspectiva de, enfim, e algum equívoco do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio entre a oferta pública e a oferta privada. A resposta ao problema da habitação nunca vai ser dado em exclusivo pela oferta pública, sendo esta muito, muito importante e, em alguns casos, até uma oportunidade para regular o mercado, em especial num país que como eu disse, portanto, não tem capacidade de investimento sozinho para fazer face a esse volume de necessidades. Estamos a fechar este Dúvidas Públicas. Nunca terminamos sem pedir a quem recebemos que escolha uma música, não tem que ser a música da vida, mas um tema. Pedia-lhe então que partilhasse a sua escolha, por favor. Bem, a música que escolhi é uma música de dois portuenses, o Rui Veloso e Carlos T., o Porto Sentido. Enfim, é uma música que tem um papel importante na nossa história musical recente, mas, enfim, para mim, como portuense, se não me levarem a mal, enfim, fala de um aspecto que é caro a todos os portugueses, que são os lampiões tristes e sós, mas mais do que isso, não era por esse motivo. O Porto Sentido fala de um porto nostálgico, fala de um milhafre ferido na asa, fala, enfim, de um porto que podia ser o Porto, podia ser Lisboa, podia ser outra cidade qualquer, que existiu e que nós hoje não encontramos, um milhafre ferido na asa, seja em Lisboa, seja no Porto, e isso resulta de uma revolução que teve lugar no contexto da reabilitação urbana, e que nós não devemos ignorar. Ou seja, eu acho que essa música, e eu trouxe um bocadinho por causa do contexto também desta nossa conversa, é um testemunho de uma realidade recente que não deve ser ignorada e não deve ser esquecida, porque por vezes... Muito recente, com 20 anos no máximo. Eu lembro-me do menos, Porto e lembro-me de Lisboa, eventualmente portanto, menos. Se recuarmos 10 anos... Os centros das cidades, sobretudo. Claro, portanto, 2014 ainda é um ano de início de um processo de transformação. O Visto Gold é de 2013 e, portanto, esta revolução que nós damos por adquirida é muito recente
E a minha reflexão é não tentar encontrar soluções que sejam um retrocesso e sejam que ao fim e ao cabo conduzam à retração do investimento e da dinâmica das cidades. Nós temos uma economia resiliente hoje em dia, atrativa, com capacidade de atrair jovens e talentos, porque as cidades se rejuvenesceram e são dinâmicas. As cidades são, de facto, um ativo fundamental e, no caso português, Lisboa e Porto têm tido esse papel. Portanto, de facto, esta música, para além do seu interesse musical, e tem, de facto, esse papel de ser um instrumento de memória e de informação para aqueles que chegam agora à idade de votar e que imaginam que as cidades foram sempre assim. Porque quem tem um pouco mais de anos recorda-se, de facto, daquilo que era um milhafre ferido na asa e hoje em dia é um milhafre orgulhoso e que ostenta, enfim, uma vida completamente diferente. E acho que nós devemos ter memória, e aqui neste caso, enfim, não é preciso recuar muito para perceber o efeito que as políticas têm nas cidades e o papel das cidades na nossa dinâmica económica, que no caso de Portugal tem sido extraordinária, até pelo efeito do turismo, que também tem os seus problemas, mas eu diria, vamos resolver os problemas e não matar a fonte daquilo que é a dinâmica que nós temos. Para além do mais Porto Sentido, é um grande tema de Rui Veloso, uma grande letra de Carlos T. Foi essa a escolha de Ricardo Guimarães, da Confidencial Imobiliário, o nosso convidado de hoje. Obrigado pela sua presença. Agradeço também a sonoplastia de João Campelo, a imagem a cargo de Marta Michão. Estamos de regresso na próxima semana. Boa semana. Obrigado.